Bom dia, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Estamos vivendo um momento difícil, mas eu espero que logo, logo isso passe e a gente possa estar mais uma vez juntos. Vamos, pessoal, hoje dar continuidade aos assuntos que vocês estavam vendo através dos vídeos do SPE. Vocês analisaram a Grécia Antiga, terminaram analisando justamente a cultura e a sociedade da Grécia Antiga. E hoje vamos analisar uma outra civilização que vai surgir nesse momento, que vai ser justamente a civilização macedônia, mas vai ser mais específico, o Império Macedônio. Vamos iniciar agora aqui. A Macedônia. Primeiro vamos analisar a localização desse reino que logo, logo vai se transformar em um império. A Macedônia era uma região montanhosa que estava localizada justamente ao norte da Grécia. Também no mesmo local onde a Grécia estava formada, na Península Balcânica. Se você analisar aqui o mapa que está no seu livro na página 18, justamente esse ponto aqui é o ponto aonde a Macedônia vai se formar. Perceba, está muito próximo, praticamente está ligado à civilização grega. Tanto é que a cultura desse reino, que logo logo vai se transformar no império, foi fortemente influenciada pela cultura grega. Os macedônios, eles falavam o grego. As divindades macedônicas, assim como as divindades gregas, possuíam a característica antroposomórfica. O que é isso? Os deuses gregos tinham forma humana. Os deuses macedônicos também tinham essa forma humana. Tinham defeitos também como seres humanos. Ou seja, você percebe uma forte influência grega dentro da cultura desse povo. Só que tem uma questão interessante. Os gregos, eles não consideravam os macedônicos como parte da sua cultura. Pelo contrário, eles os consideravam como bárbaros, indivíduos inferiores, indivíduos grosseiros, que não mereciam ser chamados de grego. Mas é interessante uma coisa, né? Logo, logo, esses que eram considerados bárbaros vão dominar não só toda a Grécia, mas também uma grande parte das civilizações da antiguidade. Mas, professor, como é que isso vai ocorrer? Se os gregos eles eram tão superiores, como é que eles vão se deixar dominar pelos macedônicos? Como é que isso vai ocorrer? Pois bem, a culpa, de certa forma, vai ser dos próprios gregos. De que forma? No século V a.C., a Grécia vai se envolver em uma série de conflitos, inclusive conflitos internos, ou seja, conflitos entre os próprios gregos. E esse conflito vai acabar levando ao enfraquecimento desse povo, dessa civilização. O conflito inicial vai ser justamente isso daqui, chamada Guerra do Peloponeso, que vai ser uma guerra envolvendo as cidades gregas que faziam parte da Liga de Delos, liderada por Atenas, e as cidades gregas que faziam parte da Liga do Peloponeso, liderada por Esparta. E como é que essas ligas elas vão se formar? Pois bem, no início do século V a.C., a Grécia passou por uma grande dificuldade, que foi, sofreu pressões de um antigo império, um império gigantesco, chamado Império Persa. Esse império desejava tomar toda a Grécia. E você deve lembrar que, diferente no caso do Egito, que constituiu um império unificado, na Grécia você não vai ter essa estrutura política. Na Grécia, as cidades eram chamadas de cidades-estados, as chamadas poleis. Lembre-se, uma cidade-estado é uma cidade autônoma, uma cidade independente, uma cidade que possui seu próprio exército, sua própria moeda, sua própria estrutura social, sua própria estrutura política. Não havia uma unificação na Grécia. Consequentemente, cidades divididas, cidades separadas, cidades autônomas,
lutando contra um império gigantesco e unificado. Quem teria vantagem? Logo, esse império gigantesco e unificado. Então, o que os gregos vão fazer? Grande parte desses gregos resolve justamente criar uma liga. Que seria isso? Uma aliança militar. Ou seja, eles iriam se unir. A primeira liga a ser formada foi a Liga de Delos. Atenas vai ficar como a grande líder dessa liga. Consequentemente, os gregos unidos conseguiram vencer os persas. O que aconteceu? Os persas foram derrotados, mas logo seria o quê? Que com o tempo essa liga se desfizesse. Cada um segue o seu canto. Não. Ela permaneceu. E Atenas começou a utilizar os recursos arrecadados justamente com essa liga em troca de expandir, melhor dizendo, para expandir justamente os seus interesses sobre a Grécia. E isso começou a incomodar uma outra cidade importante dentro da Grécia, que era Esparta. Esparta, incomodada com esse imperialismo ateniense, com essa imposição, com essa hegemonia ateniense dentro do território da Grécia, fundou também uma liga, a Liga do Peloponeso. O que vai acontecer? Guerra. Você começa uma guerra entre a cidade da Liga de Delos, liderada por Atenas, contra a cidade da Liga do Peloponeso, liderada por Esparta. Quem ganha? A Liga do Peloponeso. Logo quando a Liga do Peloponeso ganha essa guerra, o que Esparta pode fazer? A mesma coisa que Atenas fez. Começa a exercer agora uma postura totalmente imperialista sobre as cidades gregas. Isso começa a incomodar agora uma outra cidade, Tebas. Você vai ter agora a criação da Liga Tebanas, uma outra guerra. O que acontece? Tebas consegue derrotar a Liga do Peloponeso. Agora você tem uma hegemonia de Tebas dentro da Grécia Antiga. Perceba, essa guerra não está acontecendo entre os gregos e povos estrangeiros. Essa guerra está acontecendo entre os próprios gregos. E o que isso vai gerar? Enfraquecimento desse povo. E o enfraquecimento desse povo começa a atrair inimigos. E quem que vai ser esse inimigo? A Macedônia. Quem será esse inimigo? Filipe II, o rei da Macedônia. Ele havia se tornado rei em 359 a.C. e começou campanhas e mais campanhas contra o grego, finalizando justamente sua campanha em 338 na Batalha de Queroneia, onde ele consegue derrotar algumas cidades gregas e consegue se impor sobre inúmeras cidades daquela região. Mas por que ele conseguiu fazer isso? Justamente porque a Grécia estava enfraquecida, justamente por conta dos conflitos internos que ele havia passado. E um detalhe interessante aqui, muito do que Filipe vai utilizar contra os gregos, ele aprendeu com os próprios gregos. Pois é, ele vai passar uma temporada, alguns anos, na cidade de Tebas. E lá vai ter contato, inclusive, com um importante general de Tebas, chamado Epaminondas. Aprendeu várias e várias táticas militares e vai utilizar essas táticas contra os próprios gregos. Aqui você tem uma imagem aqui da famosa falange oplita, uma formação militar que deu, na verdade, inúmeras vitórias para os gregos, inclusive quando os gregos estavam em menor número. Aqui você agora tem uma falange macedônica. Perceba, ele não só utilizou a mesma tática militar, como ele também aperfeiçoou as táticas. Perceba essa arma aqui, que vai ser uma lança chamada sarissa. Essa lança, ela poderia ter um tamanho de até 7 metros. E era utilizada, além da falange, para empurrar os adversários, para manter esses adversários longe do exército da Macedônia. Então, ele não só utilizou as táticas dos gregos, mas também aperfeiçoou essas táticas. E com isso conseguiu derrotar os gregos, ou pelo menos boa parte das cidades da Grécia.
ele tinha um sonho. Qual era o sonho dele? Partir, marchar e conquistar o Império Persa. Mas esse sonho não foi realizado. Após conquistar boa parte do território grego em 338 a.C., em 336 a.C., ele morre, ele é assassinado. Não se sabe ao certo porque houve, no caso, esse crime. Muitos acreditam que o crime tenha ocorrido a mando da sua esposa, que queria que o seu filho assumisse o posto de rei. De fato, isso vai ocorrer. Por quê? Quando Filipe ele morre, assume o trono justamente o seu filho, aquele que vai ser responsável por levar ao máximo a extensão territorial do reino macedônico, aquele que vai transformar a Macedônia num verdadeiro império. Quem é ele? Alexandre Magno, que logo logo vai ficar conhecido como Alexandre o Grande. É interessante que Alexandre, apesar de ter um governo bastante curto, ele assume em 336 a.C. e vai morrer em 323 a.C., mas ele vai conseguir levar a Macedônia a alcançar um território imenso, um território bastante vasto. Mas antes dele assumir o trono, as coisas não foram tão fáceis assim. Por quê? Era muito comum naquela época, quando o rei morria, haver diversas conspirações para que aquele que pudesse ter oportunidade de assumir o trono conseguisse assim o que ele desejava. Mesmo que para isso ele se utilizasse de crimes, de violência. E justamente Alexandre vai descobrir que havia uma conspiração para impedir que ele assumisse o trono. O que ele faz? Elimina todos os conspiradores. Mas não é só esse o problema. O problema é que quando Filipe morre, há de certa forma uma instabilidade no reino. E essa instabilidade vai gerar uma série de revoltas, não só revoltas, mas também invasões. Alguns povos vão acabar invadindo a Macedônia. Alexandre parte justamente para combater. E nesse combate começa a desenvolver um boato de que ele havia morrido. E isso vai gerar justamente uma série de revoltas no território que ele havia conquistado há pouco tempo. Na verdade, que o pai dele havia conquistado há pouco tempo. Que território é esse? A Grécia. Sobretudo lá na cidade de Tebas, quando soube desse boato da morte de Alexandre, ela começa a se rebelar. Lógico, ele parte em direção à Grécia, consegue controlar as revoltas, castiga a cidade de Tebas, permite que os seus soldados, os seus guerreiros pudessem saquear a cidade, estabelece a ordem dentro do território sob o seu domínio e começa agora a galgar o mesmo sonho que seu pai teve, de que conquistar justamente o Império Persa. E ele vai fazer isso. Ele começa uma série de batalhas que visava justamente dominar aquele império. A primeira batalha aqui é a Batalha de Grânico, em 334 a.C. Essa batalha foi importantíssima, justamente por permitir o domínio macedônio na região da Ásia Menor. Nessa batalha aqui, os persas são derrotados. Na batalha de Isso, 333 a.C., mais uma batalha que os persas são derrotados. E mais do que isso, ao conseguir derrotar os persas, eles vão conseguir abrir caminho para a conquista do Egito, que estava sob domínio do Império Persa. E é interessante, Alexandre é recebido lá no Egito com grande festa, porque ele é visto como um libertador, e ele vai ser aclamado faraó. E você já estudou já o Egito antigo e sabe que o faraó ele era visto como um Deus pelo seu povo. Imagine Alexandre com ímpeto de conquistador, sendo agora aclamado como faraó, sendo visto como um Deus vivo. Ele era bastante vaidoso. Imagine um Deus vivo
Isso vai fazer com que ele quisesse chegar cada vez mais longe. E é interessante, ele gostou de ficar no Egito. Ele começou a estudar a cultura egípcia, ele gostava muito da escultura dos povos dominados, ele não era apenas um conquistador, ele era um intelectual. Alexandre, ele teve como professor nada mais nada menos do que o filósofo Aristóteles. Ele foi aluno de Aristóteles. Então ele gostava de conhecimento, ele tinha um desejo por conhecimento. Ele vai permanecer uma grande temporada no Egito, inclusive vai construir uma das inúmeras cidades que ele vai construir nos territórios que ele conquistava, a cidade de Alexandria. É interessante isso aqui, esse nome, Alexandria, em homenagem a si próprio, a si mesmo. É interessante que todos os lugares onde ele passava, que ele dominava, ele criava uma cidade. E o nome da cidade? Alexandria. A única cidade praticamente que ele vai criar, que não vai receber esse nome, vai ser uma cidade em homenagem ao seu querido cavalo, Bucéfalo. A cidade de Bucéfala. Uma cidade que ele vai criar e vai dar o nome de Bucéfala em homenagem ao seu cavalo preferido. Pois bem, ele não desiste de tentar conquistar todo o Império Persa. Ele não desiste de tentar dominar aquela região. E logo em seguida, em 331, vai ter a batalha derradeira, a batalha decisiva, a batalha que vai marcar a derrota persa e a vitória macedônia, a batalha de Gaugamela. Nessa batalha, praticamente os persas vão ser reduzidos, vão ser conquistados. E Alexandre, assim, começa o seu vasto império. Mas e aí? Ele dominou os persas. Acabou. Ele desistiu de expandir? Lógico que não. Alexandre agora começa a voltar seus olhos para a Índia. Ele agora queria ultrapassar todo qualquer limite que o europeu já havia chegado e parte em direção à Índia. E justamente uma dessas batalhas aqui, a Batalha de Spades, que vai acontecer em 326 a.C., uma das batalhas consideradas mais difíceis que os macedônios enfrentaram. Imagine, o exército inimigo utilizava elefante como arma de combate, então vai ser uma batalha bastante difícil, mas eles venceram. E qual será o tamanho desse império? Qual foi o tamanho? Imagine aqui você tem a cidade de Pela, que era a capital da Macedônia. A Macedônia era só isso aqui, basicamente. Com o pai dele, passou essa parte aqui da Grécia. E depois que ele assume, tudo isso aqui, toda essa parte daqui, pertence a Alexandre. Detalhe, tudo isso aqui em praticamente aí 10 anos, 11 anos, muito pouco tempo. E detalhe, ele era um jovem, ele assumiu o reino com apenas 20 anos de idade. Então você tem o que aqui? Europa, África, a Ásia, 3 continentes sendo dominados por um único homem, Alexandre o Grande. Só que tem um detalhe. Quando ele chega à Índia, o exército dele começa a ficar já cansado, muito cansado. Afinal de contas, foram anos e anos de batalhas incansáveis, batalhas difíceis, batalhas muito sangrentas. E as pessoas começam a desejar voltar para casa. E os seus generais conseguem convencê-lo justamente a retornar. Mas e aí, professor, ele retorna para casa? Ele sai da Índia, mas ele não volta para casa. Ele parte justamente agora para a Babilônia, na região da Mesopotâmia, que também estava sob domínio de Alexandre. E nunca mais ele iria retornar para a sua cidade natal de Pela. Por quê? Porque ainda muito jovem, aos 33 anos, Alexandre ele acaba morrendo. Também não se sabe ao certo qual foi a causa da morte, não sabe se ele foi envenenado, não sabe se ele contraiu
alguma doença, mas de certo ele morre. Mas um detalhe interessante que vale a pena dizer: ele só conseguia suas conquistas por base da luta? Não. Muitas vezes ele conseguia as conquistas por meio da diplomacia, negociando, casando os seus generais com mulheres das elites locais. Por quê? Qual é a ideia dele? A ideia dele é justamente construir um império universal. A ideia dele era justamente acabar com todo e qualquer particularismo local, ou seja, unir povos diferentes, mas que eles tivessem um sentimento que fizesse parte de uma única região, de um único império. E isso fica bastante evidente na questão cultural. Alexandre ele vai ser responsável justamente pela questão da cultura helenística. O que era a cultura helenística? A cultura helenística foi justamente a fusão entre os elementos culturais gregos com os elementos culturais das sociedades dominadas, sobretudo as sociedades orientais. Isso que é interessante. Ele vai pegar toda aquela cultura que ele possuía. Lembre-se que a cultura macedônica foi bastante influenciada pela cultura grega. Então era a mesma cultura que eles possuíam, apesar dos gregos verem os macedônios como inferiores. E vai fazer o quê? Vai, ao invés de impor a cultura grega aos povos dominados, ele vai fundir, vai pegar os aspectos culturais da cultura grega e vai juntar esses aspectos culturais com os aspectos culturais dos povos dominados. E assim vai fundir a chamada cultura helenística. Mas por que esse nome helenística? Vamos lá. Helenística, no caso aqui o Helen, vinha justamente do grego. Os gregos eles se viam como helenos. É interessante isso aí. Helenos era a forma dos gregos se autodenominarem. Eles não falavam que eles eram gregos, eles falavam que eles eram helênicos. Então, se ele faz parte do povo helênico, a sua cultura é o quê? A cultura helênica, a cultura grega. Essa cultura helênica, quando se funde aos elementos culturais orientais, os elementos culturais dos povos dominados, ela se torna a cultura helenística, aquela mistura cultural, o grego com a cultura dos diversos povos dominados. Pois bem, Alexandre morre, e o que acontece? Os generais começam a deduzir o que poderia acontecer. De cara, o que foi decidido é que o império seria passado para um meio-irmão de Alexandre, o chamado Filipe III. Só que tem um problema. Qual era o problema? Filipe ele tinha problemas mentais. Já que ele tinha problemas mentais, ele tinha limitações, ele não poderia governar um império daquele tamanho. Então vai ser colocado um regente. Ou seja, o que é um regente? O indivíduo que vai governar, porque o rei estava impossibilitado, nesse caso, por conta dos problemas mentais que ele tinha. E esse regente ia ficar no poder até que o filho de Alexandre, que morreu, que eu me lembro que não havia ainda nascido, Alexandre morreu sem conhecer o seu filho, adquirisse uma idade suficiente para poder reinar. Ele seria, no caso, o herdeiro legítimo do trono. Pois bem, o que vai ocorrer? Primeiro, o meio-irmão de Alexandre, Filipe III, vai ser assassinado. Ele é assassinado. Nesse período que ele morre, o filho de Alexandre, o Alexandre IV, já tinha 14 anos de idade. E quando ele assume o poder, o que vai acontecer? Quando isso ocorre, ele também será morto. E o que vai acontecer com aquele imenso império? Vai ser dividido. O Egito vai ficar com um general chamado Ptolomeu. A Síria, a Mesopotâmia e a Pérsia vai ficar com um general chamado Seleuco.
A Macedônia e a Grécia vai ficar justamente com um general chamado Antigônida, ou seja, aquele vasto império vai ser dividido. Por quê? Porque aqueles que sucederam Alexandre, primeiro o seu meio-irmão, que acabou sendo assassinado, depois o seu filho, que também muito cedo, muito precocemente, com apenas 14 anos de idade, também vai ser assassinado. Praticamente você vai ter qualquer tipo de descendência de Alexandre sendo eliminada. Então, seus generais acabam dominando aquele território, dividindo entre si e, pior, muitas vezes lutando entre si. Vamos lá. Para você se aprofundar mais sobre esse assunto que foi dado, o que vocês vão fazer? Primeira coisa, assistir ao vídeo através do link. Vamos continuar trabalhando com o sistema SPE. Além disso aqui, após você assistir ao vídeo para se aprofundar mais no assunto, você vai fazer a leitura do seu módulo na página 18 até a página 23. Após você fazer a leitura, você vai responder justamente a atividade do módulo que se encontra na página 24. E após você fazer isso, você vai responder a atividade complementar. Ah, professor, eu não tenho módulo, o que eu vou fazer? A mesma coisa, um aluno que não tiver o módulo deverá assistir ao vídeo. Qual vídeo? Esse aqui que vai estar no link. E justamente responder a atividade complementar. Lembre-se que se você tiver a possibilidade de fazer a impressão da atividade, escrever, enviar, ou até pegar o próprio arquivo em Word, responder nesse arquivo e enviar para o grupo do WhatsApp, faça isso.